Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, programa que você sabe leva até você informações que fazem parte do leque de cursos e treinamentos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. Hoje a gente vai falar sobre mais uma NR, aquelas normas regulamentadoras, hoje NR 35, e sobre esse assunto converso e recebo aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso o Wagner José Vilela, que é técnico em segurança do trabalho, também instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Wagner, bom dia, seja bem-vindo ao Canal Rural. Bom dia, quero agradecer pela oportunidade e dizer que estamos à disposição. Quando tudo estiver dentro do padrão de conhecimento, vamos trabalhar e trazendo o máximo possível de esclarecimentos. Com certeza, Wagner. NR35, você já colocou aqui, trabalho em altura. O que diz essa NR? A NR35, ela é uma norma regulamentadora que traz para o trabalhador, tanto para o trabalhador como o empregador, os esclarecimentos sobre seus deveres e obrigações e todos os cuidados a serem tomados durante todo o trabalho a ser desenvolvido, trazendo a condição de prevenção, trazendo a condição de qualidade e melhorias para o trabalhador e também a vantagem para o empregador, que é um trabalho bem feito e sem nenhum tipo de mácula quanto à situação que foi desenvolvida. A lei ela foi estabelecida em 1977, a Lei 6.514, que regulariza a portaria do trabalho em altura, que é a portaria 3.214/78. Juntamente foi fundamentada a NBR 15.837, que trouxe juntamente a qualidade e a necessidade dos trabalhos, do material que vinha trazer a prevenção do trabalho em altura, os dispositivos anti-queda. E para que ela pudesse ser melhorada e ela ser adequada principalmente ao âmbito do Brasil, ela foi formada em 2012 a NR35, trazendo toda a necessidade de como utilizar, de como desenvolver todo o padrão de qualidade do seu trabalho, dentro da realidade do Brasil e dentro das necessidades que ela expressava no mercado de trabalho atual. Ela foi implantada pela República Federativa do Brasil, amparada e regulamentada em termos de fiscalização pelo Ministério do Trabalho e juntamente com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, trazendo qualidade do material do trabalho que vai ser utilizando dispositivos e materiais mais de segurança, fazendo com que haja a certificação e a aprovação desse material. Agora tem um dado que você comentava comigo antes do programa que mostra a importância dos cuidados com relação ao trabalho em altura, é que cerca de 30% dos acidentes com afastamento médico são provocados em média por quedas de altura no ambiente de trabalho. Infelizmente é um dado estatístico que ele é comprovado e ele é verídico, que por motivo, na maioria das vezes, ausência de conhecimento, tanto do contratante como do contratado, a respeito dos devidos cuidados, das devidas necessidades das prevenções, fazendo o seu trabalho, algumas vezes, por pura necessidade e total, vamos dizer, inocência, alguns deles vieram a acontecer e foi por motivo de queda de altura. Ou seja, é um assunto extremamente importante, Sim, de fato. hoje... Agora, o que é considerado trabalho em altura, Wagner? O trabalho em altura ele é uma atividade hoje desenvolvida a todo e qualquer trabalho acima de 2 metros de altura. Isso considerando o seu piso, a sua base, a sua planta, como a referência de medição. Isso vai tanto para cima, como acessos a superiores, como também acesso a inferiores, no caso, descendo em buracos, valas, toda e qualquer necessidade que venha apresentar de prevenção, utilizando equipamentos para evitar a possibilidade de quedas e trazendo agravo ao trabalhador, ao executante. Sei que você tem uma foto aqui que mostra, no próximo slide, mostra de fato uma imagem curiosa e que, por incrível que pareça, não é uma simulação isso aqui? Não, não é. Isso aí foi um flagrante feito durante o desenvolvimento de uma obra, Eles estavam estabelecendo colunas de grande porte e exatamente essa é uma das grandes barreiras que hoje nós da segurança do trabalho sofremos para poder conseguir implantar essa norma, que é o famoso conhecimento empírico. A pessoa vem com aquilo desde a sua infância, ele aprendeu com seu pai, aprendeu com seus avós. A técnica, a tática, muitas vezes de subir com até muita habilidade, isso é visível que isso acontece, só que infelizmente ele bate na maioria das vezes de frente com a norma, com a segurança. E ele chega a abusar, ele chega a extrapolar, colocando totalmente a sua segurança em risco, Então, isso é um exemplo prático
foi um flagra do Ministério do Trabalho e que foi executada o seu embargo do trabalho. Num caso aqui, a gente percebe, para pegar título de curiosidade essa foto que você trouxe, o trabalhador está utilizando EPIs, que é algo que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas evidentemente está infringindo todas as, ou várias normas aí de segurança, né? Num caso como esse, tá? Quem que é responsabilizado? Nesse caso vão vir N agravantes sobre a situação. Primeiramente nós vamos perguntar a que ponto chegou a investigação do risco a que o trabalhador foi exposto, isso cobrando pela parte do empregador. Vamos falar dos seus deveres como empregador. Já que você ia expor o seu trabalhador a esse risco, qual foi o tipo de prevenção que você promoveu para esse trabalho, para que não chegasse ao ponto de uma necessidade desse trabalhador futuramente ser exposto a um fator de queda? Aí vem aquela situação que nos preocupa. Eu vi toda a situação, eu visualizei a necessidade, visualizei que precisava realmente eu promover esse sistema de segurança. Foi o momento que eu peguei, comprei os equipamentos, preparei esse funcionário fazendo com ele um treinamento, só que ele não usa o equipamento. Na maioria das vezes me machuca, me atrapalha, do jeito que é para fazer vai demorar mais o meu serviço. Ele não tem a consciência que um trabalho seguro seja mais prático e mais eficiente. Para ele um trabalho mais rápido, mesmo colocando em risco a sua própria estrutura. Na visão dele, para o patrão vai ser melhor. Só que graças a Deus, com muito treinamento, com bastante trabalho da segurança do trabalho, alterado esse ponto de vista, né? Tem sido modificada essa visão. Muito bem, a gente vê então equipamento de proteção individual, né, os EPIs. Que tipo de equipamento é preciso utilizar no trabalho em altura, né? Hoje o trabalho em altura ele segue primeiramente em duas linhas de raciocínio. Primeiramente ele vai trabalhar com o básico, seria as vestimentas adequadas, camisa, calça, bota, capacete, óculos e luvas de proteção. Isso seria o básico para se adentrar hoje ao trabalho tanto em silos como em moegas, tombadores, materiais totalmente ligados à altura dentro da realidade do trabalho na área rural. E vamos seguir também a questão de verificar a necessidade de estar se avaliando o risco. O básico seria justamente isso: capacete, cinto, óculos, talabarte, luva, a vestimenta adequada. Porém, após a gente ter feito uma análise de risco, a necessidade que ele foi exposto, a que condição ele foi colocado para trabalhar, vai haver uma necessidade de uma modificação nessa situação, porque foi visualizado que o risco é além do equipamento que foi cedido para você. Talvez haja até necessidade de modificar a configuração do seu treinamento. Vamos ter que fazer uma especificação dentro da sua linha de risco para que você possa desenvolver essa função. É a hora que podemos ver que vão ser inseridos muito mais equipamentos. Trouxemos poucas imagens, mas porém com uma grande informação, que existem muito mais equipamentos que vão ser dispostos para você diante da sua necessidade por questão da exposição em risco de queda. Por exemplo, aqui já tem 6 aqui. Em que situações eles são aplicados, para a gente ter uma ideia ilustrativa? Na maioria das vezes, esses equipamentos que são de mais difícil contato, principalmente por conta de alguns trabalhos que exigem mais do treinamento dos funcionários, são os famosos acessos por cordas, onde o local onde ele tem que fazer o trabalho dele, desenvolver a atividade dele, ele vai ter que ser feito não por escadas. Ele vai precisar usar toda uma técnica conhecida como alpinismo industrial, onde ele vai conseguir desenvolver essa função sem colocar de modo algum a estrutura dele em risco de queda e podendo desempenhar 100% das suas funções sem trazer agravo para ele. Então é visível o material em termos de qualidade, principalmente pelo seu certificado de aprovação, e pelo seu nível de resistência quanto à carga que ele vai ser exposto. Agora, eu sei que tem muitas vezes, já ouvi em algumas situações, aquela dúvida de quem é a responsabilidade de comprar esses equipamentos. É só a empresa contratante? O funcionário também pode levar o seu equipamento, pode comprar? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O interessante de visualizar a questão de obrigações de quem deve comprar esse equipamento. Esse equipamento, primeiramente, nós temos que ter a necessidade da visualização de um profissional capacitado para avaliar qual é o equipamento adequado para aquela situação em que você vai ser exposto. Primeiro passo. Primeiro passo. Após avaliar essa situação que você vai ser exposto e identificado o equipamento correto para você utilizar, vai ser adquirido esse equipamento de forma totalmente responsável. Um equipamento certificado e qualificado para que você vai ser exposto. Para aquela ação. Depois daquele momento, ao ser treinado o trabalhador e entregue a ele o equipamento confiando no treinamento que foi muito bem ministrado e no conhecimento absorvido por ele, ele vai utilizar.
Alguns até duvidam da qualidade do equipamento ou até mesmo duvidam da questão de que realmente ele vai atender a necessidade que ele foi exposto, sugerindo comprar algo melhor, sugerindo trazer algo mais evoluído. Só que não há necessidade desse tipo de preocupação por conta, principalmente do trabalhador, por conta dessa situação que já foi promovida pelo empregador. Por mais que pareça que você hoje tenha um equipamento inferior ao que você desejaria ter, talvez cintos adequados ao alpinismo de montanha, montanhismo mas ou é o trabalho, estabelecido por ali. É o que a lei exige para o que você está sendo exposto. Lógico que nós podemos ressaltar a condição que se hoje você, quanto mais puder contribuir com a segurança, vai ser melhor. Mas se você trabalhar dentro do básico, é tudo que nos interessa, porque você vai ter condições de promover a sua segurança, executar o seu trabalho e não se expor ao risco. Perfeito, Wagner. Obrigado por enquanto pelas informações. Te interromper um pouquinho, que a gente vai a um breve intervalo. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre NR35, que versa aí sobre o trabalho em altura. Continue com a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o Bom Dia, Senar Mato Grosso, falando do estúdio do Canal Rural aqui em Cuiabá. Bom Dia, Senar, que você sabe, traz as informações sobre os leques de treinamentos e cursos oferecidos pelo Senar. O assunto de hoje, você que nos acompanhou no primeiro bloco, é NR35, que fala sobre as normativas e as regras para quem estabelece o trabalho em altura. Assunto que está sendo proferido aqui pelo Wagner José Vilela, que é técnico em segurança do trabalho e também instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Perfeito. Wagner, no primeiro bloco ali você trouxe um pouquinho dos detalhes, né, sobre o que diz essa NR, terminou falando sobre os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, quem deve comprar, quem é responsável por esse equipamento. E agora a gente vai seguir para uma outra parte da NR que também gera muita dúvida, que é com relação às PTs, né, as permissões de trabalho. Certo. A permissão de trabalho ela é um documento que é obrigatória a sua emissão. Tá? Dentro dessa situação, a PT, a permissão de trabalho, ela vem visualizando principalmente a necessidade da adequação do trabalho, fazendo com que o perigo se transforme em risco, né, trazendo total condição de segurança para o trabalhador e para a operação que vai ser desenvolvida. Ela é uma forma que temos hoje o trabalhador e o empregado de garantir a qualidade do procedimento a ser desenvolvido. A PT ela tem que ser desenvolvida, segundo a legislação, por um profissional habilitado e qualificado dentro do ramo da segurança do trabalho, que foi indicado diretamente pela empresa. Quer dizer, tem alguém que vai fazer só isso na empresa, vai fazer exatamente isso na empresa. Exatamente, a responsabilidade dele, a assinatura dele vai lá, contando com a sua qualidade e a sua habilidade de visualização do quadro da segurança e da necessidade de implantação de algumas técnicas ou de modelos diferentes para o trabalho. Isso dentro da linha de risco em que o funcionário vai ser exposto. Né? Após feita essa avaliação e ela ser preenchida de forma legível e de forma totalmente compreensível, principalmente pelo trabalhador executante, ela vai ficar totalmente disponibilizada para que ele possa estar durante a sua execução, durante a execução do seu trabalho, aferindo ela, que ela vai estar junto ao local de trabalho, todos os passos a serem tomados para que ele não atropele a situação e, consequentemente, ele venha a sofrer danos, principalmente por risco de queda. Essa visualização ela vai ser feita de forma, eu aconselho até mesmo ser feita de forma coletiva. Tipo como? Você é o trabalhador que consegue visualizar as necessidades. Você que vai ter o acesso principal, você que está todo dia lidando com aquela situação. Faça uma atuação em conjunto, juntamente você com o seu engenheiro, com o seu técnico de segurança do trabalho. Não tem aquele individualismo que isso não é problema meu, isso não é minha função, eu não estou aqui para isso, porque você pode estar se expondo ao risco, trazendo um lado de egoísmo totalmente desnecessário à situação. Observe o que ele fez. Verifica se atende às necessidades, porque pode ser que passou algo despercebido e por questão de você às vezes se negligenciar, falar isso não é obrigação minha, isso não é função minha, nós vamos ver logo à frente na questão que cabe em suas obrigações e seus deveres como trabalhador, que você pode muito somar e colaborar com essa situação. Né? A PT ela deve ter a validade limitada justamente à duração da sua jornada de trabalho. Esse é um ponto que gera dúvida, né? Quer dizer, se eu vou precisar realizar uma determinada função que envolve altura, evidentemente,
2, 3 vezes ao dia, num determinado período, eu vou ter que buscar 2, 3 vezes essa PT. Sim, no caso ela vai ser limitada à sua atividade, né? Somente aquela ali, ela só tem validade para aquela que você avaliou e que você vai desenvolver. O trabalhador não tem que fazer uma coletiva, ela é individual para cada uma das ações a serem desenvolvidas. E vem aquela grande preocupação também, após aberta no seu horário, no seu início de horário de trabalho, no seu turno, após o fechamento do seu turno, ela vai ter que ser fechada, ela vai ter que ser encerrada. Ah, mas, poxa, amanhã eu vou ter que voltar, eu vou ter que subir novamente, eu vou ter que dar continuidade ao meu trabalho, eu vou ter que novamente aguardar a chegada desse cara, então possivelmente eu não vou conseguir concluir meu trabalho, eu não vou conseguir receber um elogio do meu patrão, eu não vou poder chegar até ele e angariar um futuro aumento de salário. A grande preocupação nossa quanto a isso nesse momento é que você consiga visualizar a real necessidade dela ser aberta e fechada para cada turno do seu trabalho. Que ela pode sofrer entre um turno e outro alterações na sua linha de risco, no seu momento ali, que possa trazer consequências futuras para você. E fora isso também, ela após aberta, ela pode ser cancelada. Ah, mas cancelada por quê? Nós fizemos uma avaliação perfeita, o cenário está totalmente 100% para que possamos trabalhar. Montamos toda a estrutura, vamos executar o nosso procedimento. Ah, vamos fazer o quê? Vamos subir para passar a veda calha no silo. Perfeito, montamos toda a estrutura, vamos acessar, vamos subir. Quando iniciamos a subida, o tempo fecha e começa a querer chover. No momento ela acabou de ser cancelada por motivo de força maior. Então o quadro do risco aumentou, modificou totalmente. Um exemplo como esse, parou a chuva, tira uma nova permissão. Fazemos o encerramento dela, esperamos a situação se adequar ao enquadramento da segurança, após reenquadrado, abrimos uma nova e reiniciamos a situação. E sempre lembrando que no corpo dela, no campo de observações, o porquê do fechamento antes do horário do término. Isso é bastante interessante. Você falou agora há pouco que a gente ia ver sobre as responsabilidades, né, do empregador e do empregado. Vamos lá então. Vamos lá, na NR ela descreve muito bem quais são as obrigações, quais são as missões, né, que você tem que desenvolver para que você consiga uma boa junção, isso empregador e empregado. Cabe ao empregador garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas na norma para que o trabalhador possa desenvolver com maior nível de segurança as suas funções. Cabe ao empregador, beleza. Assegurar as realizações de análise de risco e do quadro quando ela vai ser aplicável e a emissão de permissão de trabalho. Também é ele que vai avaliar essas necessidades. Desenvolver o procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Tranquilo, essas são as obrigações do seu patrão, essas são obrigações do seu contratante. Vamos verificar mais algumas para que a gente possa visualizar quando vier as obrigações do empregado, que uma casa na outra, e nós vamos poder principalmente visualizar aquela necessidade. Isso não é meu, isso é seu, isso não é seu, isso é meu, então vamos seguir aqui. Vamos lá. Assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local de trabalho em altura. Pelo estudo, planejamento e implantação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis. Tranquilo. Adotar e providenciar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta norma pelas empresas contratadas. Aí vem aquela questão de preocupar com a segurança de terceiros. Vamos pegar a parte ainda que cabe ao empregador. Tá? Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle e garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie após adotadas as medidas de proteção, né, definidas nessa norma. Tranquilo, abordamos a questão em si da obrigação do empregador. Agora você vai ver que sem eu, trabalhador, para casar na situação, isso aqui tudo foi em vão. Boas intenções, boas situações, mas porém infelizmente não houve a condição. Então vamos lá. Cabe ao empregador ainda a questão de assegurar a suspensão do trabalho em altura quando verificar situações de risco e tal, prevista em condições de eliminação e realização imediata que não seja possível, e estabelecer um sistema de autorização dos trabalhos para o trabalho em altura. Tá. Agora, assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco, de acordo com as peculiaridades da atividade. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nessa norma. Beleza. Agora, o que você como trabalhador pode fazer para me ajudar? O que você pode fazer para que a gente possa fazer isso acontecer? Pode fazer ou é
vamos dizer obrigatório, mas realmente cabe a ele fazer. Ele por amor à vida, você deve isso é fazer. Importante isso é interessante, por amor à vida. Vamos fazer lá. uma mão de dupla via. Olha só. Agora aos trabalhadores, cabe a ele o quê? Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre o trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. Se você não obedece, não tem como ser desenvolvido. Colaborar com o empregador na implantação, nas disposições contidas nessa norma. Se você não colaborar, ajudar a implantar, não vai existir. Tá? Agora vem a situação de você, às vezes, querer não fazer. Não quero fazer porque estou inseguro. Beleza, a minha preocupação agora vem. O que você pode me fazer, ou até mesmo me opinar, para que a gente possa fazer com que essa condição seja segura? Né? Recusar é seu direito, mas me ajudar a adequar. O que seria a situação que você pode fazer para que isso aconteça? E outra situação que nos preocupa, que é zelar pela segurança e saúde do trabalho sua e de outras pessoas que possam ser envolvidas pelas suas funções ou até mesmo pelas suas omissões. Porque se a gente observar, muitos podem até mesmo ser induzidos à situação. Se você não fizer, eu vou te mandar embora. E por deficiência ou ausência ou necessidade, eu preciso fazer. Porém, outros eles são autopropostos. Eu vou fazer porque eu acho que eu devo e essa situação que nos preocupa. Então, fecha dessa forma, preocupação com os seus deveres como contratante e as minhas funções como contratado. Wagner, obrigado pelas suas informações. A gente sabe que é um assunto extremamente importante que envolve muitos detalhes, afinal de contas está falando da segurança do trabalhador. Como você disse, por amor à vida ele precisa de fato ficar atento a alguns pontos que ele pode manifestar, colaborar dentro da empresa. É claro, cabe ao empregador tomar todos esses cuidados, até porque a gente está falando de vida de funcionário e risco de acidente, né? Não só compromete o trabalho, o desempenho do trabalho de uma empresa como um todo, como principalmente limita a vida de muita gente aí. Obrigado pelas suas informações. Esse foi o Bom Dia Senar de hoje, falando sobre NR35 com o Wagner José Vilela, que é técnico em segurança do trabalho e instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Obrigado pela sua audiência e até a próxima quarta-feira.